Bom dia! Hoje a nossa aula será a diferença entre orações subordinadas desenvolvidas e reduzidas. Muito importante aqui nas reduzidas saber identificar as formas nominais dos verbos, o gerúndio, o particípio e infinitivo. Acompanhe os slides. Então, as orações subordinadas dividem-se em substantivas, nós já vimos toda a classificação delas, as adjetivas e as adverbiais. Nós já vimos essas três classificações aqui. As orações subordinadas reduzidas, turma, são aquelas que não são introduzidas por conjunções e que possuem verbos nas suas formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio. Olha só o exemplo aqui, ó. A professora disse precisar de ajuda. O que eu coloquei aqui no lugar de uma conjunção e do verbo depois? Eu coloquei o verbo no infinitivo. Aqui eu tenho uma oração reduzida. Olha a diferença da oração subordinada nesse segundo exemplo aqui. A professora disse que precisava de ajuda. Olha o que aconteceu aqui. Após o verbo dizer, eu coloquei a conjunção integrante e após o complemento desse verbo, o objeto direto. Então, quando eu quero transformar uma oração subordinada em uma oração reduzida, eu tiro a conjunção que liga a oração principal à oração subordinada e coloco o verbo em uma das formas nominais, ou no infinitivo, ou no particípio, ou no gerúndio. São assim diferentes das orações subordinadas desenvolvidas, que são introduzidas por um pronome ou conjunção e são formadas por um verbo no indicativo ou no subjuntivo. Aqui, pessoal, nós temos alguns exemplos ou algumas diferenças entre as orações subordinadas e as orações reduzidas, tá? Então, leiam com bastante atenção. Olha só, por exemplo, a oração subordinada desenvolvida, ela é sempre iniciada por uma conjunção subordinativa. Já a oração reduzida infinitiva não tem conjunção, ok, pessoal? Sem pronome relativo, verbo expresso em uma das formas nominais, gerúndio, infinitivo, particípio, enquanto aqui na oração, na forma desenvolvida, o verbo vem flexionado de acordo com o tempo que se quer expressar, ok? Aqui nós temos alguns exemplos, olha só. Olha esse primeiro exemplo aqui, ó. A garota afirmou que precisava de ajuda. A garota afirmou. Olha a conjunção integrante aqui. O que? E eu depois o complemento do verbo. Tá? O objeto direto seria aqui uma oração subordinada objetiva direta. O que eu fiz aqui para transformar ela numa oração reduzida? A garota afirmou precisar de ajuda, ou seja, eu retirei a conjunção e coloquei o verbo no infinitivo, certo? Então aqui nós temos alguns exemplos dessa primeira de forma desenvolvida infinitiva, forma desenvolvida adjetiva, e aqui a forma reduzida também usando gerúndio. Olha aqui a forma reduzida usando gerúndio. Observávamos os alunos estudando na biblioteca. Eu troquei aqui a conjunção que estudavam, a forma do verbo também, e coloquei esse verbo no gerúndio sem a presença da conjunção. Então, pessoal, todas as formas das orações subordinadas, tanto substantivos, adjetivos ou adverbiais, elas podem aparecer tanto como desenvolvidas e reduzidas. Tá? Então, pessoal,
A formação das orações subordinadas reduzidas e desenvolvidas. As desenvolvidas, elas utilizam modos verbais no indicativo, quando expressa uma certeza, no subjuntivo, quando expressa uma hipótese, uma dúvida, e as reduzidas, elas só irão se apresentar se estiverem em uma das formas nominais do verbo, ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Bons estudos, pessoal, e até a próxima!